Olá, mentes curiosas, e sejam bem-vindos a mais uma viagem pela história. Hoje vamos mergulhar na vida de um homem cuja mente viajou para além das estrelas e cujo espírito se recusou a ser aprisionado. Giordano Bruno, o filósofo que pagou o preço máximo pela liberdade de pensar. A nossa história começa em Nola, no reino de Nápoles. Em 1548, nascido Filippo Bruno, o jovem que viria a ser conhecido como Giordano era de uma inteligência brilhante e inquieta. Aos 17 anos, ele viu uma oportunidade de saciar sua sede de conhecimento e entrou para a prestigiosa Ordem Dominicana. Imagine aquele ambiente: bibliotecas repletas de obras clássicas, teológicas e filosóficas. Para o jovem Bruno, era um paraíso intelectual. Lá ele se aprofundou nos textos de Aristóteles, Platão e mais tarde nas obras proibidas que circulavam secretamente. Foi nesse caldeirão de ideias que seu pensamento começou a tomar uma forma perigosa para a época. Ele não se contentava em apenas aceitar os dogmas. Ele questionava a Santíssima Trindade, a natureza de Cristo, a própria estrutura do universo como era ensinada pela Igreja. Ele lia textos herméticos, explorava a magia mnemotécnica, a arte da memória, buscando uma conexão mais profunda com o divino e com o cosmos. Claro que essa atitude não passaria despercebida. Murmúrios se transformaram em suspeitas, e as suspeitas em acusações formais de heresia. Em 1576, com pouco menos de 30 anos, Bruno percebeu que os muros do mosteiro, que antes representavam conhecimento, agora se tornavam os muros de uma prisão intelectual e física. Ele fez a única coisa que podia para salvar sua liberdade e, talvez, sua vida fugiu. Começou então uma peregrinação de 15 anos pela Europa. Bruno não era um fugitivo que se escondia nas sombras. Pelo contrário, ele era uma figura vibrante, carismática e muitas vezes polêmica. Ele viajou para Genebra, onde se chocou com a rigidez dos calvinistas. Foi para a França, onde sua incrível memória lhe rendeu a proteção do rei Henrique III. Lecionou em Paris, causando admiração e controvérsia com suas palestras. Depois cruzou o Canal da Mancha e foi para a Inglaterra. Em Londres e Oxford, ele debateu com os doutores da universidade, defendendo com paixão as ideias de Nicolau Copérnico, menos a teoria de que a Terra girava em torno do Sol. Mas Bruno foi muito além de Copérnico. Enquanto Copérnico apenas reorganizou nosso sistema solar, Bruno explodiu o próprio conceito de universo. Aqui entramos no cerne de seu pensamento revolucionário. Para Bruno, o cosmos não era uma esfera finita com a Terra ou mesmo o Sol no centro. Era infinito, um espaço sem limites, preenchido não por uma, mas por incontáveis estrelas. E cada uma dessas estrelas, ele argumentava, era um Sol, exatamente como o nosso. E em torno de cada um desses sóis orbitavam outros planetas, outras terras. Em suas próprias palavras, ele escreveu: existem inumeráveis sóis e inumeráveis terras orbitando em torno desses sóis, de maneira semelhante a como 7 planetas orbitam nosso Sol. Pensem no impacto disso no século XVI. A ideia de que a humanidade não estava no centro da criação, que poderiam existir outros mundos, talvez até habitados por outras criaturas, era simplesmente estonteante. Era uma afronta direta à narrativa bíblica e à cosmologia aristotélica que a Igreja havia adotado como verdade absoluta. Mas ele não parou por aí. Sua filosofia também era profundamente espiritual, mas de uma forma que colidia com a teologia cristã. Bruno defendia uma forma de panteísmo. Para ele, Deus não era uma entidade separada, um criador que olhava para sua obra de longe. Deus era o universo. Deus estava em tudo, na rocha, na planta, no animal, em cada estrela cintilando na imensidão da noite. O universo era a manifestação física de Deus, uma entidade única, viva e infinita. Essa visão dissolvia a distinção entre o Criador e a criação, tornando o próprio cosmos divino. Após sua estadia na Inglaterra, Bruno continuou sua jornada pela Alemanha, ensinando em Marburg, Wittenberg e Praga, sempre publicando suas obras ousadas e incendiárias, como Sobre o Infinito, o Universo e os Mundos, e a Ceia das Cinzas. Ele era um intelectual rockstar de sua época, atraindo seguidores e, claro, colecionando inimigos poderosos. E então, em 1591, após mais de uma década e meia no exílio, Giordano Bruno cometeu o que seria seu erro fatal. Ele aceitou um convite de um nobre veneziano chamado Giovanni Mocenigo para retornar à Itália e ensiná-lo a arte da memória. Talvez ele sentisse saudades de casa,
talvez acreditasse que a atmosfera intelectual em Veneza, uma república relativamente mais liberal, o protegeria. Foi um erro de cálculo catastrófico. Seu relacionamento com Mocenigo azedou rapidamente. O nobre, talvez frustrado, por não conseguir aprender os segredos de Bruno ou chocado com suas ideias heréticas, o denunciou à Inquisição veneziana em maio de 1592. O caçador de mentes da igreja finalmente havia capturado sua presa mais notória. O processo em Veneza foi apenas o começo. Roma, o centro do poder da Igreja Católica, exigiu sua extradição. Em 1593, Bruno foi transferido para as prisões do Santo Ofício em Roma. O que se seguiu foram 8 longos e agonizantes anos de confinamento. 8 anos em celas escuras, submetido a interrogatórios intermináveis, pressão psicológica e, muito provavelmente, tortura. A Inquisição queria uma coisa: uma retratação completa. Eles queriam que ele se ajoelhasse e admitisse que suas ideias sobre o universo infinito, sobre os múltiplos mundos e sobre a natureza de Deus estavam erradas. Era um procedimento padrão. Muitos intelectuais antes dele, como o próprio Galileu Galilei faria décadas depois, cederam para salvar suas vidas. Era a saída sensata, mas Giordano Bruno não era um homem sensato nesse aspecto. Ele era um homem de princípios inabaláveis. Ele até tentou argumentar, dizendo que suas visões eram filosóficas, não teológicas, mas a Inquisição não aceitou essa distinção. Para ele, suas ideias minavam a própria fundação da fé. Diante da escolha entre sua vida e suas ideias, Bruno escolheu suas ideias. Ele se recusou a negar a verdade que sua mente havia concebido. Finalmente, o veredito foi proferido. Giordano Bruno foi declarado um herege impenitente, obstinado e pertinaz. Ele foi entregue às autoridades seculares para a punição, uma fórmula que significava a morte. Diz a lenda que, ao ouvir sua sentença de morte na fogueira, ele olhou para seus juízes e disse, com uma coragem que ecoa através dos séculos: talvez vocês que pronunciam esta sentença contra mim sintam mais medo do que eu, que a recebo. No dia 17 de fevereiro de 1600, no Campo de Fiori, a Praça das Flores em Roma, Giordano Bruno foi levado para sua execução. Para impedi-lo de falar com a multidão, sua língua foi presa por uma mordaça de ferro. Ele foi amarrado a uma estaca e queimado vivo. Um fim brutal para uma mente tão brilhante. Suas cinzas foram jogadas no rio Tibre e todos os seus livros foram colocados no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos pela Igreja, na esperança de apagar sua memória e suas ideias da face da terra. Mas você não pode queimar uma ideia. Você não pode afogar um legado. Embora a Igreja tenha tentado silenciá-lo, o pensamento de Bruno sobreviveu em segredo, inspirando filósofos e pensadores livres nas gerações seguintes. Com o tempo, sua figura foi resgatada. No século XIX, com o avanço da ciência e do pensamento secular, ele foi redescoberto e celebrado não apenas como um filósofo, mas como um mártir da liberdade de pensamento e da investigação científica. Em 1889, quase 300 anos após sua morte, uma estátua foi erguida em sua homenagem, desafiadoramente, no mesmo local de sua execução. No Campo de Fiori, a estátua o retrata com um capuz, o rosto sombrio, olhando para o Vaticano, um símbolo eterno de desafio ao dogmatismo e à opressão intelectual. E o mais incrível de tudo, a ciência moderna, 4 séculos depois, começou a provar que a visão de Bruno era espantosamente precisa. A invenção de telescópios cada vez mais poderosos, a descoberta de galáxias para além da nossa e, mais recentemente, a confirmação de milhares de exoplanetas, planetas orbitando outras estrelas, transformaram a heresia de Bruno em um fato astronômico básico. Cada nova imagem do telescópio espacial James Webb, mostrando galáxias incontáveis em um pequeno pedaço do céu, parece um eco da intuição visionária daquele monge dominicano. Nosso sistema solar é de fato apenas um entre incontáveis outros em um universo cuja vastidão continua a nos surpreender. Giordano Bruno não tinha um telescópio. Ele tinha apenas o poder de sua imaginação e de sua razão. E com isso, ele viu mais longe do que qualquer um em sua época. A história de Giordano Bruno é um lembrete poderoso do preço da liberdade intelectual e da coragem necessária para defender a verdade contra a ortodoxia. Ele nos ensina que as ideias mais revolucionárias são muitas vezes aquelas que mais ameaçam a ordem estabelecida, e que no final, a busca pelo conhecimento vale qualquer sacrifício.
Se você se inspirou com a história deste mártir do pensamento livre, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e, claro, se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações históricas. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Seu apoio é fundamental para que eu possa continuar trazendo essas histórias fascinantes até você. Muito obrigado por assistir e até a próxima.